Meus irmãos, paz do Senhor, amém. Que bom poder estar na casa de Deus, que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Na verdade, estou sempre aqui, só não mais com tanta frequência nas quintas-feiras. Vamos para a palavra? 1 João, a primeira carta de João, é mais fácil para quem não conhece, vai voltando, tá? Pega lá do final da sua Bíblia e vai voltando, pega Apocalipse, e vai retornando até chegar em 1 João. 1 João, no último capítulo da primeira carta de João, capítulo de número 5 e no verso de número 14. A mensagem que eu vou trazer para vocês é simples, mais simples. Você vai dizer de novo? De novo. A maioria das mensagens que eu tenho pregado, elas nascem como fruto de aconselhamentos, de perguntas que são feitas. E aí às vezes eu vou cavar, vou orar e tal, e nasce uma mensagem. E essa mensagem nasceu como fruto de uma pergunta feita num aconselhamento. Por isso hoje vai sair muitos conselhos de Deus para você. E eu quero fazer um trato com você antes de eu ler a palavra, de você ficar até o final. Como eu sempre faço esse trato com vocês, alguns tentam escapar do trato, mas eu queria que você ficasse até o final. Posso contar com a tua presença até o final? Amém? Amém? Então tá bom, já sei que vocês vão ficar aí. 1 João 5 e 14 diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Senhor, fala com o teu povo mais uma vez, é a minha oração, em nome de Jesus. Quebre, Senhor, toda a barreira, que o entendimento seja aberto, em nome de Jesus. Amém. Sentem, meus irmãos, Deus abençoe. Eu acho que um dos maiores desafios, acredito que um dos maiores desafios que existe, é você crer que Deus realmente vai fazer aquilo que você pede. Muita gente ora, milhões de orações são feitas ao redor do mundo, mas muitas dessas pessoas até pedem, mas pedem assim, não sei se vai acontecer. Por quê? Existe uma ideia no mundo, e essa ideia cresce cada vez mais, a gente chama isso de deísmo, que é aquela ideia de que Deus realmente criou o mundo. Não há dúvida de que Deus criou o mundo, de que Deus fez você, de que você é uma criatura de Deus, mas que Deus está muito longe, Ele não se importa mais com os seus problemas, Ele não se importa mais com as suas necessidades. Então, pelo fato de Ele estar longe, não compensa você orar. E muita gente diz assim, eu oro e Deus não me responde. Será que esse pessoal que diz que Deus está longe, eles não estão certos? E muita gente que é fiel, que é santo, está ali, fiel, firme na presença do Senhor, muitos homens de Deus lutam com esse tipo de pensamento. Eu tenho orado, se Deus ouve as orações, como a palavra diz, Deus ouve as minhas orações, por que parece que existem tão poucos sinais de que Deus está me ouvindo? E foi por causa dessa pergunta que essa mensagem nasceu. Se Deus ouve a minha oração, por que Ele não dá evidências de que Ele está agindo? Se Deus ouve aquilo que eu falo, onde estão as evidências de que Ele está me respondendo? Pois bem, antes de você, meu irmão, um homem na Bíblia Sagrada já fez essa pergunta, aliás, essa reclamação com Deus, e o nome dele era Jó, que todos vocês conhecem a história, espero que sim. Jó foi um homem que passou por duras provações, inclusive na sua saúde, perdeu sua família, perdeu seus bens, enfim, e lá no capítulo 30, no verso 20, ele vai dizer assim, Senhor, eu estou clamando a ti, tu não me responde, eu fico de pé, mas tu nem olha, ou tu só olha e não fala nada, tu não fala nada comigo, o que está acontecendo, Senhor? Eu te clamo e tu não me respondes. E talvez essa seja a situação de alguns de vocês que vieram aqui. Senhor, eu já fiz minha parte, estou clamando, ei, aonde tu estás? Por que tu não me ouve? E eu vou, ao contrário do que de repente você pensa que eu poderia fazer, que eu poderia dizer, não, Deus está te ouvindo. Eu vou te fazer uma pergunta,
Será que as suas orações não estão sendo abortadas? Vou explicar. Existe uma lei espiritual que rege as orações. Você sabia disso? Existe uma lei. Deus ouve todas as orações. Não é verdade? Você sabia que não é verdade? Deus não ouve todas as orações. Existem orações que elas são abortadas antes de chegarem a Deus. E muita gente diz: poxa, Senhor, tu não me ouve, onde tu estás? Ele não ouve, mas a culpa não é que ele não quer ouvir. Ele quer ouvir, mas ele não pode ouvir porque a oração está sendo abortada. Isso é, ela não está chegando até ele por conta de algumas atitudes nossas. Por isso, hoje, eu quero que você reflita nesses poucos minutos que eu vou falar aqui, com relação a algumas atitudes que nós tomamos e que impedem que as nossas orações cheguem diante de Deus. Primeira delas, vou falar sobre 5, somente 5. Primeira delas, falta de perdão. Eu vou fazer você gravar, diga para a pessoa que está do seu lado: falta de perdão. Ah, tá. Não, mas fala firme. Falta de perdão. Ah, tá bom. Essa é a primeira atitude que faz com que uma oração seja abortada. E às vezes a pessoa vai diante de Deus e diz: Senhor, Senhor, eu preciso. Mas sabe que quando uma pessoa não perdoa, quando alguém não perdoa, se eu não perdoo o pecado que é cometido contra mim, eu estou impedindo, tornando impossível a Deus perdoar o pecado que eu cometo. Tanto é que na oração do Pai Nosso, que você conhece muito bem, nós fazemos a seguinte oração: perdoa as nossas dívidas, como? Nós perdoamos os nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido. Isso é relacional. Não é só chegar aí: perdoa as minhas dívidas, mas eu não posso perdoar quem me ofendeu. Não, perdoa as minhas dívidas à medida que eu perdoo a quem me ofendeu. E eu sei que essa palavra tem endereço, porque Deus não fala com parede. Então eu sei que há pessoas aqui que de repente lá no seu coração foram feridas. E eu não estou dizendo que você não tem razão, eu não conheço a sua história, mas de repente você foi ferido. E você diz: eu sofri demais, não vou perdoar. Só que enquanto você não perdoa, você impede Deus de ouvir a sua oração. A oração é abortada, e você está no sofrimento e diz: Senhor, por que tu não me responde? E a resposta está vindo hoje para você. Você precisa perdoar primeiro, porque eu só perdoo à medida que você perdoa. Uau, silêncio no tribunal. A falta de perdão, ela é tão séria, que até a oferta que nós entregamos, ela não é aceita. Ela não é consagrada ao Senhor, quando nós não perdoamos. Você sabia disso? Jesus disse lá em Mateus, no capítulo de número 5, que quando a gente vai levar alguma oferta, e nós lembramos que alguém tem alguma coisa contra nós. Mas espera aí, alguém tem alguma coisa contra mim? Se alguém tem alguma coisa contra mim, que ele vá pedir perdão. Não, Deus está dizendo assim: eu levo tão a sério a unidade, para que as orações sejam respondidas, que mesmo que você não tenha sido culpado, deixe a oferta no altar. Não, você não tem desculpa de não levar a oferta até o altar. Leve ela até o altar, deixe ela, se conserte com o seu irmão e volte para então consagrá-la ao Senhor. Ele está dizendo assim: a oferta só poderá ser consagrada depois da reconciliação. Quando você tem algo contra alguém, ou quando você sabe que alguém tem algo contra você, você de repente falou algo, aquela pessoa se entristeceu, e você não conserta isso, sabe como funciona no mundo espiritual? A falta de perdão vai na frente da sua oração e barra. Aí você ora, aí você pede oração, e a oração não sai do lugar, e aí você desanima. Muita gente desanima. Mas hoje Deus está te chamando de uma forma muito tranquila. Ei, Ele não veio aqui para te acusar, Ele só veio para dizer: eu estou com os meus ouvidos abertos, quero ouvir a sua oração. Você já perdoou? Você está me entendendo? Amém? Eu já estou acostumado. Se você não perdoa, por mais que você diga que tenha razão, Deus também não pode te ouvir. Por isso as orações são abortadas. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo,
dizendo assim, ó, que os homens levantem as mãos aos céus, sem ira e sem contenda. Isso que ele queria dizer, quando vocês levantarem as mãos ao céu, que não haja nada entre vocês. Então a primeira coisa que aborta a oração e que faz com que a sua oração não seja respondida é a mágoa. Mas pastor, o senhor viu aquele negócio que a minha mulher fez contra mim? O senhor viu aquele negócio lá que a funcionária lá do meu trabalho fez contra mim? O senhor não faz nem ideia. Eu não faço, é verdade. Mas se a Bíblia diz que nós somos perdoados e somos ouvidos à medida que perdoamos, então eu vou fazer de tudo para perdoar. Deixa para lá. Mas o senhor não sabe o quanto eu sofri. Mas eu sei o quanto ele sofreu e perdoou os seus pecados. Então perdoe à medida que você foi perdoado. Segundo, eu falei que eu ia ser rápido. Segunda coisa que faz com que as suas orações vão até o teto e pum, caiam no chão, sejam abortadas antes de chegar a Deus. E ela é muito séria. Desonra no lar. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem com honra como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, para que não sejam interrompidas as suas orações. A palavra interrompida aqui quer dizer cortada. No Velho Oeste, quando o Velho Oeste estava sendo desbravado, os colonizadores construíam pequenas cidades, e aí tinha um fio de telégrafo que andava de uma cidade até outra, levava quilômetros. Quando um bando de assaltantes queria saquear uma cidade, o que eles faziam? Cortavam o fio do telégrafo, e aí então aquela cidade ficava incomunicável. Eles assaltavam, saqueavam, faziam o que queriam, e a notícia só ia ser sabida depois, se houvessem sobreviventes. Quando a Bíblia diz que não sejam interrompidas as suas orações, o apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, é como se fosse cortado o fio de telefone entre você e Deus, e não há mais comunicação. Mas pastor, o senhor viu que ela me xingou. Pois é, mas você foi desonroso com ela. Mas pastor, o senhor viu que ele me xingou, mas você foi desonrosa com ele. A desonra no lar faz com que as orações sejam interrompidas. O fio é cortado. E o inimigo das nossas almas, o ladrão, se aproveita da situação. Como é que está a honra no lar? Como é que está a honra no lar? Quando a família está em desonra, os pedidos de socorro não são atendidos. Por isso, a partir de hoje, quando você falar de oração, nós estamos falando sobre o poder da oração durante essas semanas, durante esse período, essa campanha. Se nós falarmos do poder da oração, nós precisamos lembrar como está a honra. Quando alguém é desonrado, seja verbalmente, seja fisicamente, dentro do nosso lar, por cada um de nós, as orações deixam de ser ouvidas. Segunda coisa que nós falamos aí, falta de honra no lar. Pode falar para alguém que está do seu lado? Falta de honra no lar. Filhos que desonram os pais, marido que desonra a esposa, esposa que desonra o esposo. Isso tudo faz com que a oração não seja atendida. E você clama, Senhor, e ele diz, eu quero ouvir, mas a oração não chega. Terceira coisa, o pecado. A Bíblia vai dizer assim, ó, lá em Isaías no capítulo 59, verso 1 e 2, os braços do Senhor, o braço do Senhor, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Uau, glória a Deus. Verso 2, mas as suas maldades separam vocês de Deus. É fácil nós pegar o primeiro versículo e vamos de cabeça nele, porque ó, as mãos do Senhor não estão encolhidas, Ele vai abençoar, os ouvidos do Senhor não estão tampados, Ele vai ouvir, mas tem algo no meio. Tem algo no meio. Essa é outra lei que rege as orações, que é, você perdoa, mas você precisa também ser perdoado. Se você não tem os seus pecados perdoados, não confessa os seus pecados ao Senhor, a comunicação com Deus também não vai acontecer de forma plena. A única oração que Deus vai ouvir, que vai quebrar essa barreira é, perdão, Senhor. Perdão. E nós precisamos ter sensibilidade, gente,
Porque nós pecamos mesmo, nós somos ruins mesmo, durante o dia nós falhamos, e nós precisamos pedir perdão o tempo inteiro. Deixa eu contar uma historinha para vocês, lá vem a história, senta que lá vem a história. Essa historinha não é minha, não compus ela. Hans Christian Andersen, que foi um grande compositor de histórias como Patinho Feio, enfim, outras histórias, ele escreveu uma vez uma história de uma princesa e uma ervilha. Um certo príncipe queria se casar com uma princesa que morava num reinado um pouco mais longe. Aquela princesa se dirigiu para ir até a casa dele, para então eles acertarem os detalhes do casamento, mas ela se perdeu no meio do caminho. E muitas moças, sabendo da situação daquele príncipe, que ele queria casar, se fingiram de princesa. E começaram a ir até a casa do príncipe para dizer: ó, eu sou a princesa fulana de tal, e eu vim aqui para acertar os detalhes do casamento. Ele já não sabia mais quem era a princesa, porque ele nunca tinha visto ela. Então ele não sabia quem era e quem não era. Ele resolveu fazer um teste. Ele havia ouvido falar que a princesa tinha uma pele sensível. Então ele disse: façam o seguinte. Ordenou que os empregados colocassem um monte de colchões, e toda moça que batia na porta, ele dizia: você vai dormir aqui nessa noite no palácio, só que você vai ficar essa noite, amanhã você vai embora, e depois eu vou decidir se eu vou casar com você. Então a moça dormia, acordava, ele perguntava: dormiu bem? Está tudo bem, vamos embora. Chegou um dia uma moça, dentre as muitas que passaram naquele dia, naquele período, e aquela moça entrou, pediu pouso, ele deu pouso, a moça dormiu naquele monte de colchões, um em cima do outro, mas embaixo tinha uma ervilha. Aquela moça dormiu. No outro dia, quando eles acordaram, ele perguntou: e aí, como é que foi a noite? Ela disse: foi terrível, moço. Eu não sei o que era, se era uma pedra, se era um milho, eu não sei o que tinha embaixo do colchão, mas no meio daquele monte de colchão, dava para mim sentir na minha pele que tinha alguma coisa incomodando, eu não consegui dormir. Aquele príncipe casou com ela, porque sabia que ela era princesa genuína. Sabe o que isso quer dizer? Você é cristão de verdade quando você sente que alguma coisa não está legal entre você e Deus. E a gente cai, peca e faz e tal, e não confessa, não sente, tem alguma coisa errada. Que Deus aumente a nossa sensibilidade, que Deus aumente, se você realmente ama a Deus, que Deus faça com que essa sensibilidade aconteça, e que você não consiga dormir sem dizer: perdão, Senhor, e aí as tuas orações serão atendidas. Quando você disser: Senhor, socorre-me, Ele vai dizer: ei, meu filho, aqui estão minhas mãos estendidas para você, não há nada entre nós, e o socorro virá. Difícil essa palavra, né? Difícil. Terceiro, pecado. O pecado faz com que as nossas orações sejam abortadas. Quarto, egoísmo. Se Deus atendesse todas as orações que são feitas, Ele teria que sair do trono e dizer: não, pega aí, por quê? Se Deus atendesse todas as orações que nós fazemos, Deus não seria mais Deus. Porque muitas das vezes nós oramos com base naquilo que nós queremos, sem em nenhum momento consultar: Senhor, o que é que o Senhor quer? Oração não é só pedir o que você quer, oração é pedir o que Deus quer. Eu quero isso, mas Deus, o que tu queres? Jesus nos deu exemplo. Ele estava sofrendo agonia, ele ia morrer, ele sabia, estava suando gotas de sangue, e ele disse a Deus: Senhor, Pai, passa de mim este cálice, por favor, eu não quero passar por isso. Todavia, porém, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E sabe de que forma que Deus respondeu? Se calou, porque a vontade de Deus era essa. Se a oração de Jesus tivesse sido só feita na primeira instância: passa de mim este cálice, hoje você não estaria aqui. Mas como ele disse: seja feita a tua vontade, Deus fez a vontade dele, e milhões de pessoas se salvaram após a morte de Jesus. Mas às vezes nós olhamos e queremos que a nossa oração seja respondida.
Se você ler o livro de Jó, não dá para mim expor muito a história, mas Jó, ele pediu ao Senhor que Deus tirasse a vida dele. Se Deus tirasse a vida de Jó, nós teríamos 65 livros da Bíblia. E jamais saberíamos que houve um homem que sofreu tanto, que é um exemplo para nós. Porque Deus sabe o que está fazendo, e quando você vai até Deus pedir socorro, você precisa considerar a vontade de Deus. Muitas vezes na hora do sofrimento, você está lá sofrendo, e você clama aquilo que você quer, e você esquece de dizer: Senhor, o que o Senhor quer? Isso é outro empecilho. Eu quero, Senhor, eu quero para mim, eu quero para esfregar na cara daquela pessoa, eu quero, e Deus diz: não posso atender. Egoísmo. E por fim, incredulidade. Falei que ia ser simples. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente, e a sabedoria lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Tiago vai dizer: não pense que tal homem vai receber alguma coisa de Deus. Não pense. A fé é o parâmetro, o crer é o parâmetro para que a sua oração seja respondida. Talvez não há pecado, talvez não há desonra no lar, talvez não há egoísmo, mas quando chega na hora de orar, você diz: eu acho que Deus não vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Ou então a nossa incredulidade faz com que nós tentamos dizer a Deus como Ele deve fazer. Quando eu era criança, minha mãe me enviava para o mercado. O mercado era mais ou menos uns 700 metros de casa, e lá ia eu com o dinheirinho, geralmente era mais, e eu ia para o mercado para comprar as coisas que ela pedia. Até que um dia eu vi o poder do dinheiro, e na época, eu acho que você não experimentou isso, mas quem experimentou sabe, é doçura pura, aquele puxa-puxa, aquele negócio que você vai, eu ia no caminho, acho que eu chegava em casa, eu tinha que ainda ficar me escondendo para poder terminar aquele negócio. Eu comecei a ver que o dinheiro podia comprar puxa-puxa, e o troco eu comprava em puxa-puxa. Minha mãe dizia: não tem troco, menina? Não tem troco. Mas a carne moída saiu tanto, cadê o troco? E ela: tem coisa aí. Sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a me dar só o dinheiro certinho. Quando eu ia, ela me dava só certinho, já passava lá, dava uma olhadinha, via quanto é que era o quilo da carne moída, só me dava o dinheiro certinho para 1 quilo de carne moída. Às vezes o moço dizia: moço, passou um pouquinho, não tem dinheiro. É isso aí que você vai ganhar, é isso que eu tenho no bolso. Por que a minha mãe precisou fazer isso? Por que ela começou a dizer para mim assim: meu filho, você vai comprar carne moída, você não compra outras coisas? Porque antes ela não precisava dizer isso, porque ela confiava. Ela sabia que eu ia para comprar carne moída. Agora ela não confiava mais, ela tinha desconfiança, então ela precisava colocar o dinheiro certo na minha mão e ainda dizer: você não compra nada a não ser carne moída. Quanta gente vai diante de Deus e diz assim: eu acredito em ti, mas eu acredito em ti se o meu milagre vier pela porta da frente. Enquanto isso, o Senhor está pensando em vir pela porta de trás. Mas Senhor, eu só vou acreditar que é o Senhor no negócio, se o Senhor fizer exatamente dessa forma. Ele está dizendo: acredita em mim que eu sei o jeito que eu vou fazer. Quem duvida é como uma onda do mar, esse não recebe nada do Senhor. Aí você diz: por que eu não recebo? Porque você ainda continua esperando a mesma forma que você pediu e idealizou, e talvez Deus esteja trabalhando de outro jeito. Uma vez eu ouvi uma mãe contar, e ela disse assim: olha, eu aprendi muito com a vida do meu filho. O filho dela era um rapaz que gostava de beber, bebia, ia para as baladas, mas bebia tudo, chegava em casa de madrugada, a mãezinha lá orando, pedindo: Senhor, por favor, liberta meu filho, eu quero ver meu filho na igreja. E ela começou a intensificar, o pastor dizia: ora mais, e ela começou a intensificar, orar mais, e piorou.
O rapaz antes ia só no final de semana, agora todo dia ele começou a ir para o barzinho beber, começou a encher a cara, já não tinha mais sossego, ela ia para o Senhor e dizia: Senhor, o Senhor mandou orar, olha só o que está acontecendo. Até que um dia ela pensou: eu vou desistir, chega, eu oro, só piora. Naquele mesmo dia que ela disse: eu vou desistir, o telefone dela tocou, o filho dela tinha se envolvido num acidente, estava gravemente ferido, foi para o hospital, lá foi aquela mãe desesperada: Senhor, estou pedindo para o Senhor salvar meu filho, o Senhor quer matar? Ela não sabia que um grupo de jovens ia lá cantar louvores ao Senhor. Aquele rapaz ia ficar tão tocado pelo livramento que recebeu, aceitou Jesus e se tornou um grande pregador da palavra. Deus tem outro jeito de agir, você fica esperando por aqui, mas Ele tem todas as maneiras, Ele tem maneiras que você não consegue compreender. Acredita, não diz para Deus: é assim, é assado. Ele está trabalhando do jeito dele, simplesmente confia. Nós, na nossa incredulidade, fazemos Deus fazer do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito, ou então nós não esperamos mesmo aquilo que a gente ora. A gente até impõe a mão e diz: seja curado, mas eu não acreditei que foi curado. Eu até digo assim: olha, receba a vitória, mas eu não acreditei. Se você for lá no livro de Atos, você vai encontrar a igreja orando por Pedro. Pedro tinha sido preso, Herodes prendeu Pedro. Pedro estava preso. E a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente. E pelo que nós percebemos na história, a igreja ficou orando a noite inteirinha por Pedro, para Pedro ser liberto. Deus fez um negócio tão louco, tão maluco, que Deus enviou um anjo atravessando portas e paredes para tirar Pedro de lá. E Pedro saiu, atravessando as portas, se abriu, Pedro ia saindo. Os guardas dormindo, nem viram nada. Quando Pedro chega na porta da casa onde os irmãos estavam em oração, ele bate. Quando ele bate, a Bíblia diz que uma moça chamada Rode vai atender. E ela só olha e vê que é Pedro, não abre a porta, olha só. E ela só volta para os irmãos correndo: Pedro, é Pedro, é Pedro. Os irmãos dizem: não, é o fantasma de Pedro. Que Pedro o quê, menina? Você está vendo a assombração? Mas ele estava orando a noite inteira exatamente por aquilo. Até que deixaram Pedro entrar, pediram para todo mundo ficar quieto e pediram para que Pedro contasse como foi a sua história. E eu duvido que lá no meio ainda teve algum, acredito que lá no meio ainda teve algum que disse: eu acho que é fantasma. Eu acho que é fantasma. Meu irmão, você está pedindo com que fé? Você não acredita que Deus é poderoso para fazer? Deus não é um menino que vai no mercado. Deus não é um menino que precisa ser instruído. Deus sabe o que está fazendo e Ele vai fazer. Você precisa confiar no Senhor. Quando você ora e não duvida, você recebe. Já estou encerrando. A Bíblia vai falar sobre Ana. 1 Samuel capítulo 1. E Ana, ela vai ao templo chorosa orar porque ela queria um filho, não tinha filhos, e a outra mulher tinha, enfim. Quando ela ora, a Bíblia diz que ela ora, Eli dá uma palavra para ela, e a Bíblia diz que ela se levanta, come e segue alegremente o seu caminho, e no seu rosto não tinha mais sinal de tristeza. Tem gente que ouve a palavra e sai daqui ainda cabisbaixo, pensando assim: eu acho que Deus ainda vai fazer, mas não foi hoje, não é hoje, eu vou chegar em casa, vai ser a mesma coisa. Meu irmão, Deus está fazendo. Eu orei por você, impus a mão por você, nós concordamos, Deus está fazendo. Vai, sorriso no rosto, come bastante, aproveita a vida, porque o milagre vai aparecer, você vai ver. Fica de pé, falei que ia ser rápido. Será que Deus é menino? Você não está confiando em alguém que simplesmente pode vir a falhar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele recompensa. Além de crer que Deus é Deus, você tem que crer que Ele recompensa aquele que busca. Você não sai sem recompensa daqui.
você pode até pensar que nada está acontecendo, você não sai sem recompensa. Você veio hoje, parece que não aconteceu, você nem chorou, né? Você não sai sem recompensa. Mas eu não estou sentindo nada. Não depende de você sentir, é Ele quem faz, e aonde Ele faz não interessa, Ele está fazendo. Quero orar por você. Eu vou fazer em primeiro lugar, o convite para aquele que precisa de Jesus, aquele que deseja de hoje em diante uma vida diferente, quer aceitar a Cristo, tomar decisão. Isso precisa ser feito de maneira pública. A Bíblia diz que se com tua boca confessares, isso é, nós temos que confessar que nós queremos a Jesus. Por isso você tem que tomar a decisão. Você não pode dizer, não, vou ficar aqui no meu cantinho, eu não falo nada. Não, você tem que confessar a Jesus. Tem alguém que quer fazer isso hoje, receber perdão dos seus pecados, ter a sua alma lavada. Tem alguém que quer fazer isso, aproveita que Ele está aqui. Aproveita, levanta a mão aí onde você está, eu quero te ver. Não sinta envergonhado, não sinta envergonhado. Ele te ama, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer conversar contigo, Ele quer amizade contigo, Ele te chama. Aceitar Jesus? Aceitar Jesus? Mais alguém quer seguir o exemplo dessa moça? Mais alguém? Não fica aí no teu cantinho, não, aproveita que Ele está aqui, vem aceitar Ele. Vem, não diga, eu vou fazer amanhã, ou amanhã nós nem sabemos, vem, aproveita agora, é hoje. Mas eu preciso mudar tanta coisa, deixa com Ele, toma decisão. Você sozinho não se transforma nunca, você precisa abrir o coração para que Ele comece a transformação. Tem mais alguém, eu não vou insistir, desviado, quer retornar para o caminho, ficou longe, quer retornar, chega de viver longe. Longe é só tristeza, vem para cá. Jesus quer perdoar, lavar, quer te restaurar. Você não precisava ter sofrido o que você sofreu, mas já que sofreu, vem para cá que Ele quer curar tuas feridas. Ele não lança fora a ovelha que se perde, Ele cura, Ele lava, Ele limpa, vem para cá. Aleluia. Você está feliz, meu irmão? Você está feliz? O que hoje está acontecendo em salvação, perdão de pecados, mudança de história, é isso que está acontecendo. Vocês talvez não veem, você só tomou decisão, veio aqui, mas como eu disse, Ele faz, Ele está fazendo, Ele está mudando a tua vida, rapaz. Ele está mudando, é uma decisão que você toma e a vida é transformada. Ele está mudando a vida de vocês, Ele está mudando a vida de vocês. Aleluia. Enquanto eles aguardam aqui, eu quero orar por você que de repente está sentindo, poxa, minhas orações não estão sendo atendidas, mas eu quero pedir ao Senhor para que a partir de hoje todo impedimento seja retirado. Eu quero que a minha oração seja atendida. Você quer vir para frente? Vem. Mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha não, meu irmão, nós estamos em família, vem para frente. Deus está com seus ouvidos voltados para você. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir a oração quando você ora com a sua esposa. Ele quer ouvir a sua oração quando você ora lá no carro. Ele quer ouvir a sua oração quando você ora lá no seu trabalho. E Ele quer tirar todo impedimento. Aleluia. 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 Vem. Talvez há algo lá dentro de você, a falta de perdão. Você não conseguiu perdoar alguém, mas hoje você tomou a decisão. Eu quero perdoar. Porque eu quero que a minha oração seja atendida por Deus. Vem para cá. Gente, que oração difícil de se fazer, mas vem. Você vai começar a experimentar coisas fantásticas. Aquele tipo de oração que antes você só tinha coragem de pedir para que o pastor fizesse, você vai fazer de livre acesso e Deus vai responder. Vamos lá, eu quero orar por vocês. Quero orar por esses que estão reconciliando e aceitando Jesus. Vocês, vem cá mais perto, vocês que estão aceitando, vem cá bem pertinho de mim. Vocês vão repetir as palavras, vão fechar os olhos, pensar em Deus e vão repetir as palavras. Senhor, eu estou te aceitando como meu Salvador, como meu Senhor. Perdoa os meus pecados, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero ir para o céu. Eu te aceito de todo o coração, em nome de Jesus, amém. Sejam perdoados, sejam limpos, sejam purificados, transformados em nome de Jesus.
Vamos orar com vocês? Talvez você diz assim: ah, Senhor, será que Tu podes fazer? A resposta dele veio para você: eu posso fazer. Você crê? Feche os teus olhos, você. Senhor, eu oro agora pela Tua igreja que aqui está, que clama. Esse povo pede, eles imploram, há problemas a serem resolvidos, situações que precisam ser transformadas. Mas Deus, por causa da nossa incredulidade, muitas vezes o Senhor não tem feito, porque nós chegamos a Ti como se chegássemos a alguém que fosse falho, alguém que não pudesse atender. Mas Tu és um Deus que pode atender o clamor, Tu podes fazer o que essa pessoa pede, ainda que seja impossível aos olhos dos homens. O Senhor pode, o Senhor pode. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. A Tua palavra diz que para Ti nada é impossível, e nós acreditamos, a nossa voz está chegando e Tu nos ouve. Tu estás ouvindo a oração do Teu povo, ouve a oração desta mulher, ouve a oração deste homem. Perdoa pecados, limpa, Senhor, para que o canal esteja sempre, o acesso esteja sempre livre, Deus. E não deixa, Pai, que eles venham desanimar de orar, não permita que eles venham desanimar de pedir, porque enquanto eles pedem, o Senhor trabalha, ainda que eles não vejam o resultado imediato, o Senhor está trabalhando por eles. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém.